Aviso legal. O conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas análises de hoje, dia 5 de maio de 2021. Então, observando o que a gente tem aí de acumulado entre os dias 2, 3 e 4, a gente vê aqui que a gente tem toda essa interação ainda de chuvas mais localizadas na região norte e nordeste do país, principalmente aqui na faixa leste e norte do nordeste, como também uma boa distribuição dessas chuvas mais ao norte do país. Toda essa região mais central e as partes da região sul, tirando o extremo sul aqui do Rio Grande do Sul, tem apresentado um tempo seco bem definido e isso deve continuar ao longo dos próximos dias. Olhando bem só o último dia, o dia 4, a gente vê que tem ainda essa chuva acontecendo aqui na costa leste e norte do nordeste, também aqui na região norte, Isso principalmente devido à atuação, primeiro, da zona de convergência intertropical, a ZCIT, que está interagindo bem com a região norte e o norte do nordeste, e depois também a interação das perturbações ondulatórias dos alísios do sudeste, as POAs, que tem trazido uma chuva boa aqui, e a formação de alguns bons totais pluviométricos na costa leste do nordeste, desde a Bahia até aqui o Rio Grande do Norte. Com isso, a gente vê que esse sistema de alta pressão ele ainda está atuando bem em médios níveis aqui. Ele perdeu força, claro, não é um bloqueio atmosférico por enquanto, mas a gente vê claramente que não tem como as frentes avançarem. E outro destaque é que mesmo tendo a passagem de alguns sistemas frontais, eles têm uma componente maior de oeste para leste e eles acabam interagindo mais, trazendo uma chuva bem intensa para o oceano e não conseguem avançar muito sobre o continente. Observando agora a previsão do modelo COSMO do IMET, o que nós vemos é a continuação desse estado mais seco aqui nessa porção mais central do país, indo em direção também aqui ao semiárido nordestino. Isso é devido principalmente à própria dinâmica climática que a gente tem ao longo do ano, que nesse momento o que a gente vê é que nós estamos caminhando para o inverno e isso é para acontecer naturalmente a partir de agora. A grande questão e o grande problema é que nesse primeiro momento a gente era para ter a entrada das frentes aqui na região sul e realmente a gente ter o aumento gradativo das chuvas pegando bem aqui a região centro-sul de São Paulo, do Mato Grosso do Sul e os estados da região sul do país. Então, mais ou menos nessa faixa aqui, a gente deveria ter agora uma boa concentração de chuvas, porque as frentes elas deveriam avançar, ficarem mais confinadas aqui na região sul, ter uma interação maior com o jato de baixos níveis e trazer uma chuva aqui bem interessante, por exemplo, para as bacias do Iguaçu, que é no sul do Paraná, a região de Itaipu, bacia do Paranapanema, que é aqui entre São Paulo e Paraná, também aqui a incremental de Itaipu, que fica no Paraná e no Mato Grosso, e parte aqui no Mato Grosso do Sul. Então esse movimento era para estar começando agora, mas a gente não vê isso. A gente vê que as frentes elas passam com a componente maior oceânica, elas tentam ir em direção à região equatorial, mas não conseguem, porque o sistema de alta pressão ele atrapalha um pouco. E em alguns momentos a gente tem uma chuva se realizando, porém elas ficam mais restritas ao Rio Grande do Sul ou à faixa do litoral entre Santa Catarina e São Paulo. A ZCIT ainda continua numa posição aqui bem interessante, perto da linha do Equador, acaba trazendo aqui algumas ondas de leste que interagem com a costa norte do país, e também aqui o que a gente vê é que tem toda essa interação da ZCIT ainda com o norte da América do Sul. Olhando um pouco mais para frente, lá para o dia 10, a gente ainda vê a atuação daquele sistema de alta pressão em médios níveis aqui na região central do país. E esse panorama é o que eu acredito, olhando as informações que eu tenho hoje, claro que pode mudar tudo amanhã, que deve continuar até o fim de maio. Deve ter uma chuva no sul sim, mas nada tão significativo.
E aqui a gente tem ainda a continuação das chuvas na região norte, principalmente aqui nas bacias do Xingu, do Tocantins, e também aqui na bacia de Giral e Santo Antônio, a bacia do Madeira, né? Claro que a gente tem uma diminuição de chuvas aqui, as vazões voltam a diminuir na bacia do Xingu e do Tocantins, porque você já não tem a bacia completa chovendo. Você tem mais próximo realmente esses aproveitamentos, mas a taxa de queda, né, normal que a gente esperaria pela climatologia das vazões nessa época do ano, ela está menor. Então está caindo, mas de uma forma menor do que se esperava. Observando agora a projeção do modelo GFS para o campo de pressão, a gente vê aqui o sistema de alta pressão atuando. Em algum momento surge alguns sistemas de baixa pressão aqui com frentes associadas, tentando ir em direção aqui, porém ele tem uma componente mais, por assim dizer, oceânica, né? Então não consegue interagir. Quando ele chega aqui mais ou menos na latitude baixas, né, próxima aqui à região nordeste, ele consegue em si trazer aqui uma formação de chuvas, principalmente pelas perturbações ondulatórias dos alísios do sudeste, que esse ano estão bem mais intensas do que o normal, e acabam trazendo essa chuva aqui para a costa leste do nordeste. Zecite atuando aqui, ajudando a organizar a convecção na região norte, região central do país apresentando aí um tempo seco bem definido. Olhando, né, essa componente aqui do altura geopotencial, nessa região mais central do país, a gente observa que em alguns momentos aparece um núcleo aqui de 588, bem definido aqui, e exemplifica que a gente tem ainda a formação e atuação desse sistema de alta pressão, porém ele não está tão intenso para virar um bloqueio atmosférico, por exemplo. Então ele deve permanecer ao longo de alguns dias, porém bloqueio atmosférico com essa intensificação muito grande, a gente não deve crer. O que ocorre é que durante esse mês de maio a gente tem, né, essa alta pressão aqui também dominando próximo à região sul do país, e isso impede o avanço das frentes, por exemplo, para o interior do continente. Então o que é que vai acontecer? A gente tem aqui o sistema de baixa pressão, ó, passando, mas eles têm uma componente mais zonal, frente mais em cima do oceano e pouca realização aqui de chuvas na região sul, na região central do país, e deve perdurar até, eu acredito, pelas informações que eu tenho hoje, né, corroborando o que eu já falei antes, até o final do mês de maio. Olhando agora a componente de chuvas do modelo GFS, a gente vê sobre o oceano uma atuação boa, tem passagem de frentes e a tentativa de formação de sistemas aqui pelo jato de baixos níveis. Alguma chuva aqui ainda acontece, né, avançando aqui, principalmente pelo litoral do sul e do sudeste do Brasil, mas nada de bons totais pluviométricos na região centro-sul, no interior do continente. As chuvas ficam mais restritas ao Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina e um pouco aqui na costa do sudeste da região sul. Tem em algum momento aqui, dia 18, alguma chuva, mas nada tão significativo. Chove aquele determinado momento, mas quando esse sistema ele avança e ele chega aqui em latitudes mais baixas, ele ajuda a trazer aí a organização de chuvas, por exemplo, na região da Bahia. A gente vai ver, ó, o sistema passa, né? Vai ter um sistema aqui, ó, que vai ajudar a formar, esse aqui vai ajudar a formar um sistema de baixa pressão. Aqui ele acaba tendo uma junção da componente entre a frente, a Amazônia e a Zecite, e acaba trazendo aí convecção e chuva para a região da Bahia. Porém, como ainda está no final do horizonte, sei lá, para o dia 18, tudo pode mudar. Então vamos acompanhar para ver. Mas a região central, a região sul, seco, pelo menos até o final do mês, acontece uma chuva, mas nada tão significativo. E aparentemente lá para o dia 18, dia 19, volta a formar convecção aqui na Bahia, pegando parte aqui do Nordeste brasileiro e ajudando também a trazer chuvas na região norte. Então acompanhar para ver realmente o que pode acontecer. Com relação à temperatura, a gente vê que em alguns momentos a gente tem uma gangorra, na verdade, temperatura. Entra uma massa de ar bem frio aqui, ó, avança sobre a região sul, parte do sudeste, e aqui na vanguarda, né, desse sistema, volta a chover depois, volta a ficar, aliás, bem quente depois, e tem uma onda de calor atuando sobre a região sul-sudeste, depois volta a entrar uma nova massa de ar frio. Então a gente tem essas variações, e isso é principalmente devido ao avanço desses sistemas, né? Esses sistemas frontais, eles avançam, na retaguarda deles geralmente tem associada uma massa de ar mais fria, ela consegue avançar um pouco. À medida que esse sistema ele se afasta, essa
a alta pressão volta a atuar, volta a aquecer bem essa massa de ar e a gente volta a ter aí, durante o dia, um calor bom. Então o que acontece, principalmente que eu venho alertando o pessoal, é amplitude térmica. Quando isso acontece, você tem as noites bem frias na região sul e sudeste do país e os dias bem quentes. Então você pode ter aí 10, 15 graus de amplitude térmica tranquilamente durante esse período. E claro que isso vai influenciar bem a carga do país, né? Porque está mais quente, o pessoal consome mais energia, entre outras coisas. Aumenta o consumo e aumenta a carga de eletricidade. Observando agora o armazenamento de água no solo, que a gente via uma diminuição mais aqui na região da costa, em alguns pontos, né, tem um aumento aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, mas a gente vê uma leve diminuição desse armazenamento. Região mais central aqui, caminhando para o semiárido nordestino, praticamente manutenção do estado, né, já que as vazões já estão muito baixas, o armazenamento de água no solo também está bem baixo. E manutenção aqui do estado, né, aí na casa dos 80% a 90% do armazenamento de água no solo, mais para a região norte, parte do nordeste brasileiro e parte aqui da região centro-oeste. Então, esse panorama que a gente está vendo, à medida que forem passando os dias, a gente vai ver que esse armazenamento de água no solo ele vai diminuindo aqui em direção à região norte do país, né, e também aqui em direção à região nordeste. Era para estar começando a ter, né, uma boa chuva e um aumento desse armazenamento aqui mais na região centro-sul, mas não está, né, devido a esse parâmetro que a gente viu aí anteriormente, e a recosta aqui tanto leste do país apresentando a manutenção desse estado. O que a gente vê, quadrilátero dos reservatórios, Bacia de Serra da Mesa, Grande Paranaíba, tendo essa redução de chuva, já está caindo bem as vazões, e já essa taxa diminuiu porque já tem pouca água que sai do solo para o rio. Então a gente já está no escoamento base. Deve cair ou manter aí uma taxa de queda menos acentuada. Bacia do Xingu e Tocantins, a gente tem a redução de chuvas e a gente deve começar a observar uma taxa de queda menor nos próximos dias, mesmo a gente observando aquela chuva que está próximo ali a Jirau e Santo Antônio. Ali, tanto Jirau e Santo Antônio como Belo Monte e Tucuruí, né? Que entra nessa questão de Jirau e Santo Antônio na Bacia do Madeira. Está começando a reduzir as chuvas na Bolívia, a gente começa a ver ainda um pouco, né, um aumento fraco gradativo, que ainda tem uma água que está chegando, ou a manutenção desse estado, mas a tendência daqui para frente é continuar caindo bem. E como na região sul está bem seca, o que é que vai acontecer? Diminuição das vazões. Já que a vazão já está no escoamento base, que seria o escoamento mínimo ali praticamente do rio, cai, mas numa taxa bem menor do que, por exemplo, se o solo tivesse saturado. Ainda não saiu as informações do modelo GEFS, né, que o INS disponibiliza, mas a tendência é que ele venha com algo parecido ao SMWF. Ele está enxergando essa chuva no sul, também nada tão significativo, deve dar uma leve melhora. Mantém, né, SMWF essa chuva aqui no norte, na costa leste do nordeste, e o ETA também convergindo aqui para o SMWF. O que é que ocorre? A tendência é que tanto o GEFS, né, que era para estar aqui, como o ETA, converjam aqui para o que o SMWF está mostrando. Por quê? O SMWF ele é o modelo que está tendo, por enquanto, o melhor skill. Se você comparar as últimas previsões com o observado, ele que mostrou aí melhor o que realmente aconteceu. Ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.